Um dos mais bonitos hinos do nosso repertório, eu sempre achei, de Arthur Lakshevitz. O meu guia e protetor é sempre o Senhor, inspirado no Salmo 23. Que bom que nós temos um guia, alguém que nos orienta, que nos conduz pelo caminho, que nos protege, que nos sustenta. E é esse guia que nós queremos ouvir agora, quando ele nos quer falar por sua palavra. Eu desejo, portanto, que a graça do Senhor Jesus, Ele que era, que é e que há de vir, estejam conosco quando agora o Senhor nos falará pela sua palavra. Oremos. Ó Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por podermos estar mais uma vez diante da tua palavra, e nós te pedimos que neste momento tu venhas sobre nós, a tua igreja, com o teu Espírito, e possa com o teu Espírito conduzir tanto o ouvir quanto o proclamar da tua palavra. Que essa palavra, Senhor, seja compreendida por nós. Que essa palavra desperte, fortaleça, restaure a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Que nós possamos ser praticantes e testemunhas da tua palavra. Vem com o teu Espírito sobre a igreja, para que te compreenda. Derrama o teu Espírito também sobre mim, a fim de que eu anuncie tua palavra com clareza e retidão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, os versículos 31 a 39. Romanos, o capítulo 8, os versos 31 a 39. O apóstolo Paulo escreveu: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estimada igreja de Jesus, olhe de novo o versículo 32. Ele é o versículo chave da nossa reflexão para hoje.
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Desde os tempos mais remotos da raça humana, ou da história, os homens tentam agradar os deuses para que tudo lhe vá bem, que sua colheita seja abundante, que seus inimigos sejam derrotados, que sua família prospere, que a vida seja longa e boa. Infelizmente, esse sentimento religioso primitivo, a ideia de agradar os deuses para receber bênçãos dele, infelizmente, esse sentimento religioso primitivo penetrou no subconsciente de muitos cristãos modernos. Há muitos que realmente acreditam que precisam fazer correntes, sacrifícios, cerimônias especiais, penitências, votos ou promessas para aplacar a ira dos deuses ou arrancar das mãos deles as bênçãos que tanto desejam. Embora nós devamos respeitar essas expressões de fé, é importante que seja dito: nada disso é necessário, e isso é uma excelente notícia. Não é preciso correntes, sacrifícios, nem cerimônias, nem votos, nem promessas para aplacar a ira de Deus ou para granjear alguma bênção dele. O trecho bíblico que nós lemos, especialmente o versículo 32, afirma essa verdade numa lógica comparativa muito interessante. Paulo diz: se Deus já nos deu o que tinha de maior valor, Jesus, também nos dará as coisas de menor valor. Repito, se Deus já nos deu o que ele tinha de maior valor, Jesus também nos dará as coisas de menor valor. Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Podemos resumir essa prédica numa frase. Guarde isso: Deus não faz poupança. Vamos analisar esse versículo por partes, para entendermos bem isso aqui. Em primeiro lugar, aquele que não poupou o seu próprio filho. Veja só, Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram expulsos do paraíso, porque se rebelaram contra Deus. Fizeram a única coisa que lhes era proibida. Na ânsia de serem como Deus e terem o conhecimento do bem e do mal, comeram o fruto proibido. Desobedeceram a Deus. Seu castigo foi a expulsão do paraíso. Isso aqui é simbólico e muito importante, porque o que Adão e Eva perderam com o pecado foi o paraíso. E o paraíso quer dizer, eles perderam aquela doce intimidade que eles tinham com Deus. O pecado separou o homem e a mulher de Deus. Essa é a maior desgraça que pode vir sobre nós. Estarmos separados do nosso Criador. Todas as outras desgraças, na verdade, são consequências dessa desgraça maior. Estarmos
apartados do nosso Deus, não termos mais acesso a Deus, não podermos mais falar com Deus, não podermos mais nos dirigir a Ele e ser atendidos por Ele. Uma das palavras que mais expressam isso de maneira mais plástica é uma palavra do profeta Isaías, no capítulo 59, em que ele diz assim: por acaso os ouvidos do Senhor estão surdos de modo que não possam mais te ouvir? Ou, por acaso, as mãos, os braços do Senhor estão tão curtos que não possam mais te alcançar? Não. Os ouvidos de Deus ainda ouvem e o braço dele é comprido o suficiente para nos alcançar. Mas o pecado fez separação entre vós e vosso Deus. O pecado impediu que Adão e Eva estivessem em comunhão com Deus. Já não podiam mais ser ouvidos, já não podiam mais se dirigir a Deus, já não eram mais atendidos por Deus. Essa é a tragédia do pecado, a separação do homem e Deus. Separação já aqui e separação na eternidade. Desde então, separados que estavam de Deus, os seres humanos passaram a desejar ardentemente voltar para Deus. Não conseguiram, devido à sua condição pecaminosa. Deus estabeleceu meios para que essa aproximação pudesse acontecer. O povo de Israel, por exemplo, vai desenvolver toda uma tradição de sacrifícios no templo em prol de aplacar a ira de Deus, de conquistar o seu perdão, de se reconciliar com o Criador. Tudo isso, na verdade, foi insuficiente. O ser humano continuou separado de Deus. Então, para que o ser humano pudesse novamente estar junto do Criador, para que essa parede que o pecado criou e que nos separa do Criador pudesse ser rompida, Deus teve que tomar a iniciativa. Deus precisou resgatar esse ser humano pessoalmente. E Ele fez isso através de Jesus. Enviou o seu Filho ao mundo, em forma humana, para nos resgatar. Foi vida por vida. Ele entregou a vida do seu Filho à morte na cruz, para que nós pudéssemos viver para Deus. Não é à toa que o Evangelho diz que quando Jesus morre na cruz, por volta das 3 horas da tarde da primeira sexta-feira da paixão, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu do templo era uma grande cortina que separava o templo, onde as pessoas circulavam, de uma sala chamada Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança e onde entendia-se: ali Deus mora, naquela salinha, no Santo dos Santos, ali habita Deus. Uma cortina impedia o acesso das pessoas a esse lugar. É simbólico. Você é pecador, você está separado por Deus. Esta cortina o indica. Quando Jesus morre, o véu, a cortina se rasga, e Deus está dizendo: agora não há mais separação. Agora você está novamente junto de Deus. Pela morte de Jesus, você foi resgatado e voltou para Deus. De tudo, meus irmãos, que havia de mais precioso no céu, Deus escolheu o que Ele tinha de maior valor: seu próprio Filho, e entregou por nós. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Foi o preço para nos resgatar, foi o preço para nos ter de novo com Ele.
Foi o preço para que não houvesse mais barreiras nos separando dele. Se hoje você pode estar na casa de Deus e pode cantar para Ele e Ele te ouvir, se hoje você pode se colocar em pé e orar para Deus e Ele pode te ouvir, é porque Jesus rompeu a barreira que nos separava. É porque Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Deus não poupou o seu Filho, o que de mais precioso ele tinha. Deus não faz poupança. Em segundo lugar, parte do versículo 32, nos dará juntamente com ele todas as coisas. Paulo faz uma pergunta inquietante. Se Deus nos deu o que tinha de mais precioso, seu Filho Jesus, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? O que são as coisas? O que nós queremos? O que nós costumamos pedir a Deus em nossas orações? Por coisas, nós pensamos em saúde, pensamos em paz no nosso casamento, pensamos em filhos e família íntegra, pensamos em um emprego e um salário digno com o qual eu posso me sustentar, pensamos em segurança em meio aos perigos desse mundo. São coisas, nós as desejamos, elas costumam estar nas nossas orações. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, se Deus já nos deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, por acaso Ele vai negar estas coisas? Porque a Bíblia sempre nos ensina que pessoas são infinitamente mais importantes ou mais valiosas do que coisas. Jesus, o Filho de Deus, é muito mais valioso do que todas as coisas que existem, muito mais valioso do que o próprio universo. Se Deus nos deu o seu próprio Filho, se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, Ele iria nos negar coisas. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, pouparia coisas. Quem abre o coração e convida Jesus para entrar em sua vida, ganha não somente essa grandiosa salvação, perdão, acesso a Deus, vida eterna, céu. Quem abre o coração e convida Jesus para entrar em sua vida, recebe também de Deus todas as coisas, a seu tempo e a seu modo, o tempo de Deus e no modo de Deus. Mas Deus não nega coisas, Deus não poupa em coisas, afinal Ele não poupou o que Ele tinha de mais importante, o seu próprio Filho. Em terceiro lugar, e isso aqui talvez passe despercebido de muitos, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente ou gratuitamente com Ele todas as coisas? Graciosamente, gratuitamente.
Sei que pode parecer esquisito dizer deu de graça, pois quem verdadeiramente dá alguma coisa, dá de graça. Se cobra alguma coisa, já não é mais de graça. Apesar dessa aparente redundância, mas prevendo que o homem poderia incorrer em certos erros, e esse é um grande erro da religiosidade do nosso povo, Deus registrou em sua palavra que as coisas que Ele dá gratuitamente. Isso significa que Deus não faz barganha com o homem, não faz troca com o homem. As bênçãos dele não estão à venda. Se você já abriu seu coração para Jesus, se já creu nele para a sua salvação, não precisa ficar preocupado. No devido tempo receberá das mãos de Deus todas as coisas gratuitamente. É por isso que eu disse no começo da nossa reflexão que não é preciso fazer sacrifícios, correntes, cerimônias, penitências, votos, promessas. Interessante, a palavra promessas, ela está muito presente no vocabulário da religiosidade popular católica. Faça uma promessa a algum santo para se receber algum benefício, e recebido o benefício você então tem que pagar a promessa. No meio evangélico, só não se usa a promessa, mas fala assim, voto. Fiz um voto com Deus. Igual, mesma coisa. Quando nós prometemos algo para Deus em troca de alguma bênção dele, estamos fazendo um negócio com Deus. Barganha. Deus não faz isso. Não adianta nem tentar. Deus dá as coisas gratuitamente, graciosamente. Ele já nos deu o que tinha de mais precioso, que é seu Filho Jesus. Ele não vai poupar as coisas que precisamos. Isso é que bom, porque é o seguinte: já que eu não preciso mais perder horas, gastar lágrimas, me sacrificar, tentando arrancar das mãos de Deus as coisas que eu preciso, então agora eu posso me dedicar para ajudar o meu próximo, visitar os enfermos, confortar os que sofrem, evangelizar, enfim, expandir o reino de Deus através do amor. Veja que bênção! Deus me deu salvação e me dará as coisas graciosamente. O meu tempo agora não precisa mais ser egoisticamente gasto, tentando aplacar a ira de Deus ou arrancar das mãos dele as bênçãos através de cerimônias ou sacrifícios ou promessas ou votos. Não, agora o meu tempo pode ser dedicado a ajudar o meu próximo, a visitar os doentes, confortar quem sofre, evangelizar, doar, servir, expandir o reino de Deus através do amor. Meu irmão, minha irmã, se Deus nos deu o que tinha de mais precioso, Jesus, também nos dará, juntamente com Jesus, todas as coisas, e nos dará todas as coisas graciosamente, pois Deus não faz poupança, Ele não economiza quando o assunto é você. Creia nisso, divulgue isso, viva a partir dessa certeza, e que a paz do Senhor, que supera todo o nosso entendimento,
possa guardar as nossas mentes e corações em Jesus Cristo.